Gravação iniciada. Muito obrigada. Boa tarde novamente. Retomamos a sessão da tarde do dia 28 de julho de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estamos presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Jalote Meira. Nós vamos seguir aqui pela ordem da pauta, e agora serão alguns processos de relatoria da doutora Jusileia. Mas ela pediu só para mudar a ordem entre os processos por uma questão de organização aqui dos temas. Então, nós vamos retomar pelo item 136, cuja recorrente é Votorantim Cimentos, de relatoria da doutora Jusileia de Souza Lima. Doutora Jusileia, quando puder, a palavra é sua para o relatório. Ok. Então, vamos lá. É um pedido de ressarcimento, tem o número aqui de PER, referente a créditos de IPI, do terceiro trimestre de 2009, que foi objeto de análise pela fiscalização. Em fiscalização, foram vistas as condições para a utilização do crédito, foi analisada a escrituração fiscal da recorrente, ocasião que formulou-se demonstrativos dos créditos acatados e demonstrativos dos créditos não acatados. Quando, segundo o entendimento do fiscal, constatou-se que a maior parte do crédito correspondia à aquisição de coque de petróleo, que é utilizado como combustível na indústria do cimento, e que, por sua vez, não se caracterizaria como matéria-prima ou produto intermediário. Daí, não comprovando-se a legitimidade do pleito, verifica-se que o indeferimento do direito creditório pleiteado se deveu às glosas nestes valores aqui. Ela solicitou 51 mil, um pouquinho mais de 151 mil, e foi deferido 23 mil. A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, tem o número do acordo aqui, foi julgado lá na terceira turma da DRJ de Juiz de Fora, em Minas. Entretanto, de início, cabe ressaltar que o litígio se estabeleceu apenas quanto às glosas de créditos referente às aquisições de coque de petróleo, uma vez que a manifestação de inconformidade não impugnou qualquer outra matéria. Então, em síntese, pediu reconhecimento à suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente estiver esse recurso administrativo. Está pedindo também conversão em diligência, caso seja necessário, e requer direito ao ressarcimento do IPI decorrente da aquisição de coque de petróleo. Esse é o relatório. Posso continuar? Na pasta eu coloquei o processo integral também, tá bom? Pode continuar, presidente? Pode, por favor. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos legais para a sua admissibilidade. Ausente quaisquer arguições de preliminares prejudiciais de mérito, passa a apreciar o mérito da causa. Quanto à suspensão de exigibilidade do crédito, pleiteia a recorrente que o reconhecimento, a suspensão da exigibilidade do crédito, enquanto pendente a reclamação administrativa. Aqui eu me baseei no 151, terceiro do CTN, então deferindo, falando que não tem nada que bastaria a propositura do recurso administrativo, que realmente estaria suspenso a exigibilidade enquanto pendente o recurso aqui. Também ressaltei, aqui eu estou falando na página 4. De outra parte, ressaltei aqui, considerando-se a inocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do crédito enumeradas no 56 do CTN, é necessário esclarecer a recorrente que o fato da exigibilidade do crédito tributário estar suspensa não é óbice à lavratura do auto de infração pelo fisco para prevenir a decadência. Inclusive, é um poder-dever previsto no 142 do CTN. Então, nesse ponto, eu votei por dar provimento ao pleito dela. No 2.2, eu passo a analisar o pedido de diligência e perícia técnica.
Quanto à perícia técnica, requerida a comprovar as afirmações expendidas sobre o processo produtivo da recorrente e o real desgaste e consumo do coque de petróleo, entendemos ser prescindível sua realização. No presente caso, não há necessidade de perícia para demonstrar as alegações da recorrente, porque o uso do coque referente ao uso do coque de petróleo no seu processo produtivo. Assim, por entendê-la prescindível, dispensável, rejeito o pedido de perícia. E passo a analisar exatamente quanto ao coque de petróleo. Posso continuar? Estou na página 5. Para identificar o efetivo direito do contribuinte ao crédito pleiteado, é mister analisar se o material glosado, coque de petróleo, poderia ser enquadrado na classe de produtos intermediários, como pleiteia e defende a recorrente. De acordo com o laudo pericial da própria recorrente, o coque de petróleo é um subproduto da destilação do petróleo cru num processo denominado cracking, ou coqueificação, atuando preponderantemente como combustível sólido, dado as suas propriedades serem de fácil liberação da energia de combustão. As etapas da industrialização do cimento são extração de matérias-primas, britagem, moagem, aquecimento em fornos, que é a clinkerização, que às vezes ela chama só como clinkerização, incorporação e adição de minerais específicos em sacamento. Do que se pode extrair do laudo técnico, para o aquecimento dos fornos é necessária uma mistura de combustível composta de 87% de coque de petróleo acrescida de 13% de moinha de carvão. Neste processo, o coque de petróleo é utilizado como energia térmica, fazendo as vezes de um combustível sólido, podendo ser utilizado tanto puro quanto misturado com outros combustíveis, tais como carvão mineral ou óleo pesado, sendo que o coque de petróleo é consumido no processo de queima para manter a temperatura da clinkerização dos fornos, em aproximadamente 1450 graus Celsius, além de diminuir o impacto de emissão de gases e de metais dos fornos. Pois bem, aí aqui eu cito as condições que estão lá no artigo 11 da 9.779. O que se pode extrair do diploma legislativo supratranscrito é que, ao se referir à possibilidade de utilização de crédito do IPI, determina que o direito de crédito é decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização. Como se sabe, produto é aquilo que é produzido, intermediário está entre as duas coisas, ou seja, é o objeto resultante do prévio processo de produção que se encontra entre a matéria-prima e o produto final. É algo que atua sobre a matéria-prima para modificá-la, transformando-a em produto, consumindo-se no processo de produção. A partir da análise da legislação do IPI, e aqui eu passo desde o de 79 até agora, por sua vez, menciona o de 2010, menciona que a possibilidade de creditamento decorre da aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos, incluindo-se os insumos que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre bens do ativo permanente da empresa. Visando o esclarecimento destes conceitos, foram editados os pareceres 181 e 165. E falo também aqui essa mais nova de 2019 e a solução de consulta 249 de 2018, que veio a harmonizar o entendimento já do STJ. Então, aqui estou ainda na página 6, mas lá no término, a jurisprudência do STJ já afirmou a orientação de que os produtos consumidos no processo produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico com o produto, não integram o conceito de matérias-primas ou produtos intermediários para a legislação do IPI. No entanto, aí aqui tem um agravo de instrumento que tramitou no STJ, e aqui, resumindo, chegar no final. Entendo que o coque de petróleo não dá direito a crédito escritural do IPI por 3 razões. A primeira, o coque de petróleo não é adquirido com a exclusiva finalidade de elaborar o produto final. Por tal razão, não pode ser considerado matéria-prima. Segundo, não pode ser considerado como um produto intermediário,
dada que a sua incorporação no produto industrializado resulta de um processo de extração, fim do qual se obtém energia térmica a ser utilizada na manutenção dos fornos, o que é inerente aos combustíveis. Terceiro, uma vez que, embora não haja obrigação legal do produto intermediário se incorporar ao produto industrializado, podendo ser consumido no processo de produção, o coque de petróleo, por atuar como energia de combustão, não nos permite assegurar que o produto se submeta diretamente à transformação, bem como não há como quantificar em que medida ocorre a sua absorção ao produto final ou ainda a sua dispersão pelas diversas reações químicas incorridas no processo produtivo. Daí entendo como produto intermediários aqueles que, embora não se incorporem ao produto final industrializado, sofram, em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em ação direta exercida sobre o produto de fabricação, desde que não estejam compreendidos no ativo imobilizado da empresa. Na condição de combustível sólido, entendo que o coque de petróleo utilizado no processo produtivo não se adequa ao conceito de produto intermediário para fins de creditamento do IPI e, por essa razão, voto por negar provimento. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer exclusivamente quanto aos débitos objeto da presente DECOMP sejam adotadas as providências devidas a excluir. Aqui eu não sei, eu fiquei um pouco em dúvida, excluir ou impedir a sua inscrição na dívida ativa em razão da suspensão da exigibilidade do crédito. Aqui o laudo dela, o que eu pude entender, e eles afirmam, o técnico afirma, que se trata de um combustível sólido. Então, por isso que eu reconheci que não daria direito ao crédito do IPI. Ok. Sim, eu estava procurando aqui. Doutor Salvador, sim, obrigada, doutor Jusilé. Doutor Salvador, você vai perguntar? Vou. Jusilé, primeiro, parabéns pelo voto, né? Segunda participação sua, fazendo um voto, e ainda de um caso, assim, que é complicado, né? Só queria dizer o seguinte, essa questão da suspensão da exigibilidade do crédito, acho que não precisa constar na decisão, porque ele é do 151, inciso 3º, e ele também já está no artigo 74, porque o artigo 151, inciso 3º, ele fala de recurso administrativo, né? Então, quando começou a ideia de compensação, que vinha um indeferimento do pedido na época de compensação, não tinha uma norma dispondo sobre a suspensão do crédito tributário enquanto tinha a manifestação de conformidade. E isso veio na Lei 9.430. Eu não sei qual que é o parágrafo agora acho que é o parágrafo 9º do artigo 74, que ele fala que quando for apresentada a manifestação de conformidade, aplica o artigo 151.3. Então é uma questão automática já. Né? Então não precisa constar. Não. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe outra dúvida também que eu fiquei? Ele não pediu, é um pedido de ressarcimento. Ele não pediu. Aí aqui eu também fiquei com dúvida. Não, mas você está certo. Já não precisa constar, nem preciso me preocupar com essa questão também de inscrição na dívida ativa. Não, é uma coisa automática. Pega e... Quando pega processo assim muito antigo, geralmente eles têm esses pedidos, mas é só constar que já que é uma disposição legal, que não precisa se preocupar com isso. Eu acho que não precisa estar no... eu não entendi nem o pedido, eu pensei já não precisaria ter esse pedido mais. Essa suspensão decorre de lei, né? E também tem a questão aí de, por ser ressarcimento, aqui pelo menos não tem informação se tem débito compensado. É verdade. Se não tiver débito compensado, aí que não tem nada que suspender mesmo. Mas aqui no seu relatório... Bem lembrado. Se tem aqui alguma coisa de débito dispensado. Embora, né, mesmo tendo débito compensado aí, é uma disposição que decorre de lei que não tem qualquer ingerência sobre isso. A unidade de origem é que suspende a exigibilidade quando também compensado. Eu achei só um caso e que foi relatado pelo doutor Adão, de coque de petróleo. Não sei se ele se recorda. Eu achei só esse caso que também foi reconhecido como combustível. E o laudo do IPT fala que é um combustível sólido. Então, agora esse é outro ponto que eu queria comentar. Eu tenho um entendimento um pouquinho diferente, porque eu estou com um caso deles também, e tem o mesmo laudo do IPT, né?
E nesse laudo do IPT ele aponta que ele não é um mero combustível sólido. Ele acaba sendo um produto intermediário do próprio cimento, porque a cinza do coque de petróleo se incorpora no clinker. Então, no processo de queima, ele vira cinza e a cinza se mistura com o clinker, e o clinker é matéria-prima do cimento. Então, eu entendo que... Tem uma decisão antiga dizendo quase isso, em outras palavras isso, que se incorpora o produto. Então, eu entendo que seria, assim, adequado dentro do parecer normativo 69, né, de 75, como um produto intermediário, porque o processo de queima do coque, na verdade, o clinker, ele só dá a liga do cimento porque ele tem a cinza do coque, né? Foi isso que eu entendi do laudo do IPT. Sem essa cinza do coque no clinker, porque senão ele poderia usar outro tipo de combustível, né? Mas sem essa cinza do coque de petróleo no clinker, ele não consegue fazer um cimento da forma como ele quer fazer. Então... E essa ideia do Salvador, ela está coerente, inclusive, com o repetitivo do STJ, que fala que o produto intermediário, ele só não é produto intermediário quando o desgaste é indireto. Por exemplo, uma máquina que se desgastou, um forno revestido por uma substância que se desgasta a cada etapa de produção. Agora, o repetitivo do STJ, ele fala que matérias-primas, material intermediário e embalagem adquiridos no emprego da industrialização de produtos tributados, nos insumos está incluído aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, né, salvo se comporem um ativo permanente. O coque, ele foi todo consumido, não foi? Gerando energia, não é isso? Sim, ele é consumido. Foi, mas aí se ele é só um mero combustível, ele estaria fora do conceito de eu achei uma decisão da Votorantim mesmo, desse ano, que eu acho que eles estão concedendo. Deixa eu abrir aqui para eu entender. Tem essa discussão mesmo, Seminas, que você fala até do tijolo refratário, dos fornos, né? Então, a gente já negou justamente o tijolo refratário por ser consumo indireto. Agora, esse coque de petróleo não me parece que é indireto, né? Ele não é indireto porque quando ele queima, ele se integra ao clinker. Então, pois a cinza se integra. Isso. O repetitivo ele já é antigo, ele é de 2009. É 1.075.508. Não, isso que eu achei, eles dizem que ela não apresentou elementos de prova. Isso, aí tem alguns que falam da prova, né? Alguns processos. Assim, como esse aqui tem um laudo, o entendimento da Jusileia, ele está alinhado com o da Receita Federal, né? De que esse coque, se ele é um mero combustível, é isso mesmo, não dá direito ao crédito. Mas eu vendo o laudo, eu entendi que ele não é um mero combustível. Ele, além de ser o combustível, ele se incorpora ao clinker. E esse clinker é a matéria-prima do cimento. Então, por isso que eu entendo que seria possível, sim, a apropriação de crédito deste coque de petróleo. Mas esse é o meu posicionamento, assim, eu acho que esse Instituto de Pesquisa Tecnológica e o laudo que ele juntou me esclareceu. 3402 negou, mas o argumento não foi que não tinha direito, foi que ela não comprovou. Fora que a gente está vinculado ao aspecto técnico de um laudo que seja público, né? Uhum. E esse parecer normativo aí da Receita é bem esclarecedor mesmo, ele fala exatamente sobre isso, né? Que apesar de não se desgastar, o produto se incorpora ao produto final, né? E aí, portanto, é isso. Ele fala duas coisas, né? Se ele não tiver um contato, se ele não se incorporar ao produto, ele se desgastou na ação direta com o produto, como uma lixa, por exemplo, né? Quando você lixa alguma coisa. A lixa não se incorporou no produto, mas ela se desgastou por um contato direto com ela, né? E o resíduo dela se incorpora. O resíduo se incorpora, Vamos pensar assim tecnicamente. É que essa questão das cinzas, o que eu fiquei com dúvida, é exatamente essa dispersão, né? Porque, claro, a cinza vai acontecer exatamente isso. Se eu poderia considerar como que ele está se incorporando ao processo produtivo. Sim, Jusileia, porque é resíduo
do coque. O resíduo dele se incorpora, então se incorpora via indireta, né? Me parece que, pelo que eu entendi, assim, eu poderia ter, por exemplo, a cinza do carvão, né? Mas, assim, me parece, pelo que eu entendi, a cinza do coque de petróleo, ele é necessário ter para que o clinker seja do jeito que ele é. Porque, senão, ele poderia usar outro combustível qualquer. Sim, mas usa outros combustíveis. Pode usar outro combustível. Mas, assim, ele A tem... cinza é mais para controle de poluição. Então, mas o coque de petróleo... Esse é o entendimento que eu vi também. Eu entendi do lado... Para manter a temperatura, né, alta. Se ele usar óleo combustível, ele não precisa usar o coque. Eu achei aqui, gente, uma decisão. Adquire como combustível. Ela não eu vou adquirir porque eu tenho produzido cimento, aí sim, não, porque eu preciso da cinza. Não é para isso que eles adquirem. Pelo que eu entendi era isso. Eu achei uma decisão da nossa turma, da Votorantim. Deixa eu ver. Mas é Cofins, né? Que a gente faz tua glória, tá? Não é Cofins já é mais fácil, né? Porque ele é essencial. Né? Mas pelo que eu entendi do lado, ele fala que o coque de petróleo ele tem que ser este combustível porque é a cinza dele que faz o cimento. Se for cinza de outra coisa, não dá para fazer o cimento. Não entendi dessa forma, não. Mas entendi que, inclusive, pode ser utilizado outros combustíveis. Pode. Podem ser utilizados. Tanto que ele mistura, né? O processo Fala até no laudo também que pode ser óleo pesado. pode usar energia elétrica, combustível, gás. E ele, no caso que eu analisei lá, que foi daí também, no Paraná, ele mesmo fala, não, ele comprou para usar como combustível, não foi como produto intermediário, matéria-prima, não foi como insumo do petróleo. Mas forçando um pouquinho a barra aí, acho que também dá para dar, né? Mas eu continuo com o meu pensamento aí. Não, mas aí o seu caso era a produção de cimento também? Sim, cimento também. Esse aqui também era de leite. Como é que é? O seu a gente negou, Zé Adão? Eu neguei provimento. A gente não estava na turma. Não estava não. Tá bom. Eu estou aqui com essa decisão aqui do José Adão. O Itambé também é leite também, viu? Só que é outro grupo. Eu não sei se ambos são grupos franceses, né? Tanto o Itambé Cimento como o Itambé Leite, eu acho que ambos são grupos franceses, mas são grupos diferentes. Usou coque de petróleo para fazer leite condensado, né? Não, mas eu me convenci do laudo e eu acho que é, sim, produto intermediário. Eu daria o crédito. Mas se for para tomar de 7-1, tudo bem, não tem problema. Então... Mas 7-1 foi que o Brasil levou da Alemanha? Foi, mas aquilo lá foi... eu tomo 7-1 direto aí, se o Brasil levou, por que eu não posso levar? Olha, 7-1 não, porque eu também concordo. Que cabe direitinho no repetitivo. Eu também tô indo por aí. Mas sabe que esse negócio de 7-1 tem coisa pior, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, as câmaras reunidas é como se fosse a Câmara Superior, mas não tem outros conselheiros. São os conselheiros das turmas normais que atuam como câmaras reunidas, que é a Câmara Superior do município. São 4 câmaras, 6 conselheiros, são 24, certo? Dá para ser 23-1. Dá para ser 23-1? Adivinha se foi 23-1. Chuta. Pode piorar, mas é fácil. Aí é difícil, 23-1. Ari pertinho aí, tá pensando. Eu tava dando uma olhada aqui, mas eu só achei uma decisão bem antiga, de 2006, que é esse entendimento parecido com o do Salvador, é outro produto,
Mas o fundamento é também que o coque se incorpora é alumínio. Ah, eu vi essa de alumínio, sim. Foi o que eu achei aqui, totalmente americano, mas eu concordo com o Salvador também. Não vai ser 7-1 na Salvador. Eu concordo com o parecer normativo. O parecer normativo fala isso. Se o resíduo de algum produto se incorporar no produto final, ele faz parte do produto final. Mesmo que ele não tenha desgaste no processo produtivo, mas o resíduo dele se incorporou, já cumpre a legislação do IPI. Por isso. É o que o parecer fala. Esse parecer é antigo, mas todo mundo usa na área do IPI. Ele é muito... É de 79, né? Ele é muito falado, usado, muito mesmo. 65 de 79. Nunca ninguém mexeu nesse parecer, porque ele é muito bem feito. Essa decisão do alumínio é com base no parecer. Exatamente. 65 de 79. Então, tá. Vocês acham que a gente tá maduro para votar? Eu tô. Eu estou. Jusileia, você manteve essa posição? É o teu entendimento? O Marco não falou nada. Eu tô querendo mais argumentos. Eu tenho que já votar? Eu posso votar. Não, você não sabe o que você acha. Pra votar, eu voto. Não, porque eu posso votar, obviamente. Mas pensando que ainda vai ter os mesmos processos novamente na mesma turma. Não, acho que, assim, como você analisou, fez o relatório, assim, não fica receosa, não. Assim. Você tem sua opinião, você... É comum a gente perder. Olha, não se sinta... Você não pode... Você pode ver que está tendo essa posição. Que ela não pode levar para frente, no seguinte sentido, se vão votar contra, eu tenho que mudar. Não é nada disso. Você tem a sua convicção e pronto. Se por maioria der outra coisa, tudo bem. Pode ser que ali na frente mude a composição e o resultado seja outro. Então, assim, não se sinta compelida. Aqui a colegialidade não é assim também. Por exemplo, da Câmara Superior. A gente dá frete e eles reverteram tudo, olha só. Aquele processo julgados em 2021 do Votorantim Cimentos, o acordo 3402 008 708. Foi falta de prova, não foi? É falta de prova, eu achei esse. 3402. Mas tá falando sobre falta de prova? Eu não li, só vi aqui. Falta de prova. Do 3402 são todos assim. Aí também não auxilia muito, porque o argumento parece que ele vai conceder. Eu até achei que ele ia conceder. Aí ele nega por falta de provas. O direito não é tão complexo, o difícil foi entender a química, o processo químico. O laudo é enorme, né? Gigante, né? É grande. Bem grande o laudo. Vocês querem? Vamos votar então? O que você acha, Marcão? Fala aí seu palpite. Ela quer sua opinião, Marcão. Ela quer A minha opinião é a seguinte: eu vou dar relevância a essa história da cinza. Tá. Eu vou dar importância à cinza. Eu vou ficar com as cinzas. Entendido o recado. Fala português primeiro. Recado. Isso porque não Eu tô vendo aqui o trecho da decisão do Dr. José Adão, né, que fala justamente sobre as cinzas. O fato de as cinzas resultantes de sua combustão serem misturadas à produção do clicker, matéria-prima de fabricação de cimento, com o objetivo de reduzir o impacto da emissão de gases e metais do forno, não torna produto intermediário, e muito menos matéria-prima para a fabricação do cimento. Eu acho que é nessa linha aí que a doutora Jusileia está indo também. Isso. Mas eu vou considerar, já que está todo mundo aqui logo expondo a posição, que isso aí é considerado, tá, para fim de acreditamento. Mas não, deixa de enrolar, se você acha que é ou não é. Espero o voto. Ele é um moço político ali. Eu não falei aqui? Não, você não falou. Não, ele vai entender que é o que dá o crédito, pelo que eu entendi. Isso, que é possível acreditamento. Ah, então tá bom. Agora sim. Eles não sabem ler nas entrelinhas, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, então. Ok, então vamos. Mas, Jusileia, tá muito bom seu voto, tá? Não se preocupe. Parabéns, Jusileia. Tá excelente mesmo.
Não desanime, não é A esse. química que foi difícil, a química que foi complicadíssima. Mas é questão de interpretação. Chegou no café. Você vai manter, Jusilei? Vou manter, sim. Vou manter. Nossa, tá muito frio aqui, né? Aqui também. Quem foi que disse que ontem tava um calor? Agora, gente, da... Variei. Foi o Dr. Salvador que levou o cafezinho? É chique ele. Foi o Dr. Salvador? O Dr. Salvador pai? Mostra isso aí, deixa eu ver. Um copo desse tamanho de café? Ah, sei. Dá pra se manter acordado, a gente tô. Esse copinho de mocotó, tá Eu engraçado. achei uma decisão da Câmara Superior de 2010, concedendo com base no parecer também. Qual o número da decisão, Não, doutora? desculpa, não é a terceira sessão aqui mesmo. Eu vou pôr. Não, pode pôr no chat, não pode? Vou pôr aqui. Ele tá desativado. Eu vou pôr no WhatsApp. Eu coloquei. É um incentivo, mas diz que ele cumpre, mas é alumínio de novo. Ah, ok. Esse de alumínio realmente foi concedido. Então tem um de alumínio de 2006 e um alumínio de 2010, eu acho. Vamos submeter, então. Está escrito no próprio laudo que na queima há a incorporação do enxofre do coque no produto final. O próprio laudo. Gás do enxofre. Enxofre do coque no produto. O enxofre do coque, o resíduo do coque, é incorporado no produto final. O laudo diz isso. É. Mas Mas é o laudo uma também. questão, cada um. Se o Marcelo Sim, tivesse sim. aqui, se o Mas o Marcelo laudo tivesse também aqui, fala que ele atua como combustível. Aí eu entendi que era para manutenção da temperatura dos fornos. ele é como combustível, mas aí É. ele fala assim que não é um mero, ele é combustível, mas não é só. Se o Marcelo tivesse aqui, ele ia falar assim, eu já trabalhei para a Voratans, não tinha? Eu já auditei Eu já fiz fabricação de auditoria. Já visitei a planta industrial e vi. Entrei no forno, né? Entrei no forno e vi. E vi como é que é. Ele vai dizer que entrou no forno, é bem capaz mesmo. Dos tijolos, ele falou que entrou no forno para ver o tijolo, é bem capaz de ter sentido a temperatura do coque queimando. Ele... Ok, então podemos votar. Podemos. Podemos, eu acho que a gente já tem elementos. Eu não sei se o Marco Antônio está olhando aquela decisão que eu mandei. Estou olhando sim, mas não faz diferença não. Pode Tá bom. iniciar. Então, nós estamos no item 136. Justileia, você pode repetir só a sua conclusão para a gente poder Sim. votar, por favor? Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito. Não sei se não vai retirar. Acho que é só negar provimento. Então tá, ok, vou retirar. Então, ante o exposto, voto por negar por conhecer do recurso e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Sem querer ser chata, conhecimento integral, você não precisa falar conhecimento integral. Só negar direto. Tá. Tadinha. Repito. Repito novamente, presidente, melhor? Por favor. Ok, ante o exposto, voto
por conhecer o recurso, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Obrigada, Jusileia. Doutora Ari? Primeiro, parabéns pelo voto, doutora Jusileia. Muito bem feito. Mas eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso, porque entendo que, de acordo com o laudo constante do processo, o resíduo se incorpora ao produto, portanto, dá direito ao crédito. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu vou acompanhar a divergência. Eu entendo que o laudo também demonstrou essa questão do coque não ser um mero combustível, de que ele também se integra ao produto fabricado. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanha a divergência também. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Parabéns, doutora, pelo voto. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a relatora. Obrigada. Eu acompanho a divergência. Então, a decisão fica no voto da relatora por unanimidade, com exceção do coque calcinado, que a divergência está concedendo. Quem que pode fazer o voto vencedor? Posso fazer. Primeiro os damas, então. Você levantou primeiro. Se não, você não vai ímpar. Você faz metade, eu faço metade. A Semiramis já tem muita lição de casa. Deixa eu ali dessa vez. Que também tem, né? Mas... Gente, eu não Então, preciso tá bom. de nenhuma outra presidente na minha vida, só essa mesmo. Então, fica o voto vencedor a cargo do doutor Ari. Jusileia, a gente passa para qual agora? A minha sugestão é 137. Ele tem um coque de petróleo e acresce aqui o parafuso Smith. 137. Cadê o final? É o 2012-07. Então, só com o número já resolve. Pelo menos para anunciar aqui. Então, nós passamos ao julgamento do item 137, cuja recorrente é Votorantim Cimentos, NSA, de relatoria também da doutora Jusileia de Souza Lima. Doutora Jusileia, por favor, a palavra é sua. Ok. Esse processo é o mesmo pleito, né, do anterior. A diferença é que ele pede, além do coque de petróleo, ele pede o reconhecimento quanto à aquisição do parafuso Smith e o parafuso CJ. Então, são esses únicos dois tópicos aqui acrescidos. Aí já vou direto neles, né? Por favor. É o seguinte, aqui, na página 9, em sede de impugnação em sua manifestação de inconformidade, a recorrente insurgiu somente contra as glosas dos créditos referente a aquisições de coque de petróleo, já examinadas no item anterior. Entretanto, não há litígio instaurado no que cerne às glosas referente a aquisições do parafuso Smith e parafuso CJ. Ela não apresentou, ela inovou, ela trouxe somente no recurso voluntário. Então, aqui eu reconheci que houve preclusão dessa matéria porque não foi questionada na impugnação na manifestação de inconformidade. Aí vou direto para a conclusão. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e na parte conhecida, negar provimento. Então o parafuso, ele não trouxe defesa na manifestação, só no recurso, é isso? Só no recurso voluntário. A sua proposta é negar provimento. Sim.
Na verdade, é não conhecer uma parte, né? Essa parte dos parafusos ela não está conhecendo porque é uma inovação que foi trazida só no recurso voluntário. Então ela entendeu como preclusa, porque é uma matéria que não foi ventilada na manifestação de conformidade e não caberia agora trazer no recurso voluntário. Sim. Até porque é da supressão de instância, ela coloca que houve venda, né? Então, aí essa parte seria não conhecida, né? Pelo que eu entendi, é isso, Jusileia? Certo, isso mesmo. Aí na outra parte conhecida, que é o coque de petróleo, ela nega provimento. Isso. Ok, podemos votar? Doutora Ari? Por conta do coque, desculpa, por divergência para dar parcial provimento por considerar o coque gerador de crédito do IPI. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com a divergência. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanha a divergência. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanha a divergência. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Quem? Ah, desculpa, acompanho a relatora. Obrigada. Anterior. Eu acompanho a divergência, então a decisão fica por unanimidade de votos, com exceção do COC, que foi por maioria. E aí o voto vencedor fica novamente com a doutora Ari. Com isso, concluímos o item 137. A minha sugestão é 127. É a mesma situação, coque de petróleo, parafuso Smith, ICJ, e acresce uma chapa. Ok. Chapas para industrialização de cimento. Só que esse é paradigma, né? Ah, mas isso não tem. Tem consequência direta, a não ser quando ela for redigir que não pode colocar os números. Então, nós passamos para o item 127, cuja recorrente também, voltando de cimentos, NSA, de relatoria da doutora Jusileia de Souza Lima. Por favor, doutora. É a mesma situação, né? Ele acresceu, não existe na manifestação de inconformidade o pedido, ele acresceu aqui no recurso voluntário o parafuso Smith, o parafuso CJ, mais chapas para industrialização de cimentos. E aí eu falo que precluiu porque não houve oportunidade, né, na instância anterior para apreciar o pedido, então que não cabia inovar aqui. Então votei por conhecer do recurso e na parte conhecida negar provimento quanto ao coque de petróleo e nessa parte não conhecer, né, desses pedidos que foram inovados somente em sede do recurso voluntário. Ok. Podemos votar? O item 127, doutora Ari? Abre divergência para dar provimento parcial por considerar que o COC dá crédito do IPI. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu acho que só para constar, a gente está acompanhando, eu pelo menos acompanhei no outro e nesse aqui também, a questão de não conhecer a parte inovadora, né? Isso é unânime, eu acho, né? Pelo menos eu acompanhei nesse ponto. E na parte que foi conhecida, que é do coque de petróleo, eu acompanho a divergência do doutor Ari. É isso. É exatamente isso. Obrigada, doutor Salvador. Doutor Marco Antônio? Então, na parte conhecida, é provimento total, né? A Parcial. parte conhecida é dar provimento. É isso. Parcial. Porque, Provimento total, é. porque tem aqui o recurso. Uma parte aqui foi excluída, não conhecida. Então, na parte Mas que tem ficou os provimento. parafusos. Tem os parafusos. Mas isso não foi conhecido. Tudo Isso não é foi conhecido. conhecido. Não conheceu, é. Então é provimento Então, é só a total. história do coque, só ficou o coque. Aí a gente está dando provimento. É isso. Acompanha a divergência. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Doutor José Adão?
Com a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Com relatora. Obrigada. Eu acompanho a divergência. Então, acompanhamos a relatora em relação à parte não conhecida e na parte conhecida, que é o COC, é por maioria de votos para dar provimento. Voto vencedor para o doutor Ari. A minha sugestão agora é votarmos o 135, o 135. Ele tem um COC de petróleo. Ah, sim. Só um pouquinho, Jusileia, que eu tenho que iniciar o repetitivo. Ah, tá. Beleza. A presidente travou ou foi só para mim? Travou. Para mim, travou também. Ô Marcão, acho que seria parcial o provimento se fosse compensação, né? Como é pair, aí é provimento integral, a parte conhecida é provimento mesmo. A questão aí da compensação, né? Eu até tenho um questionamento em relação a isso também, sobre essa questão de parcial, que muitas vezes eles não pedem homologação. É, só quando pede, né? Quando pedir Só homologação. quando eles pedem homologação, aí Estão me seria... ouvindo? Sim. Voltou? Doutor, Posso fazer um questionamento também, presidente? Sim. Eu tô tentando anunciar os repetitivos que eu comecei só. Em relação a isso? Não ouvimos nada de você. Em tudo. Em relação a tudo. Se é ressarcimento de IPI e a gente está concedendo o crédito do COC, a gente não tinha que aplicar a correção do IPI? Não é verdade. De ofício. A Receita já está dando mesmo. É verdade. Tem a nota CI lá, né? o sistema já está preparado para dar. Se a gente não fizer nada, o sistema vai fazer automaticamente. Uhum. Então, Eles são Mas é vinculados porque- da mesma forma. mas é porque tem essa nota mandando, então a gente sabe que tem a nota, então não precisa dar isso. O da COFINS, que ainda está meio bagunçado, que a gente tem que dar expressamente. Não, É parece que o isso. da Cofins saiu a nota agora, recentemente. Saiu a nota também da COFINS. Tanto que a Depois vocês me ressarcimento. passam a nota? Eu passei no grupo. Eu mandei no grupo, Semiras. No WhatsApp. Então aproveita e manda do IPI também, por favor. Bom, gente, então eu vou anunciar aqui os repetitivos. Então, essa decisão do item 127, ele é paradigma para os itens 128 a 130. Já tinha falado, mas ninguém tinha escutado. E agora, vamos para qual? Agora, o 135. Final 2011-91. 135. Nós já julgamos, foi o 136, né? Sim, É isso? sim. Agora é 135. Então, nós vamos passar para o julgamento do 135, recorrente Votorantim Cimentos NSA, de relatoria da doutora Jusileia. Doutora, por favor. Aqui é a mesma situação anterior, coque de petróleo, corpo moedor e correias, sendo que o corpo moedor e correias também não havia o pedido na manifestação de inconformidade. Então, também aqui votei por não conhecer, porque não inovou aqui no recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari? E agora é provimento total, né? Não, mãe. Peraí, deixa eu ver que sumiu o meu arquivo aqui. Ela não É conhecia. provimento, sim, é provimento. É na parte conhecida prover. Provimento. É isso, Tá, ela divergência aí. é isso mesmo. Você quer que ela repita, doutora Ari? Você pode repetir o seu voto, Por Jusileia? favor, porque meu arquivo Pera- sumiu aqui, eu tô querendo ver. Qual é o Sim. número do processo? Sumiu aqui a minha. É o final 2011-91. 135 da FAO. Ah, tá. Deixa eu ver Eu aqui. acho que não. Aqui provimento integral, por quê? Porque é só o COC que você conheceu do COC. Sim, só.
E aí você está negando, quem está negando nega provimento. Como eles estão dando, a parte preclusa você não conheceu. Tá, Então, eu estou negando o provimento, quem está com a divergência aí vai dar provimento. Vai dar não, entendi que provimento eu tinha dado provimento. Eu falei, como assim? Tá, agora sim. Não. É que eu li aqui no voto dar parcial provimento. Estava falando a verdade para o doutor Ari. Aí O voto era ainda após a Ari. questão da suspensão. É o voto antigo, né? Antiga. Então, há divergência para dar provimento ao recurso por considerar que o resíduo do COC gera direito a crédito do IPI. Ok. Doutor Salvador? Eu também acompanho a relatora na parte não conhecida, né? E na parte conhecida acompanho a divergência para dar provimento. Ok. Doutor Marco Antônio? Acompanha a divergência. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanha a divergência. Doutor José Adão? Com a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Com a relatora. Obrigada. E eu acompanho a divergência. Então, em relação à parte não conhecida, é por unanimidade. Em relação à parte conhecida, é dar provimento por maioria de votos. Esse é o item 135. Passamos para qual agora, doutora Jusileia? Agora podemos o 132, 133 e 134. São idênticos? Juntos? Idênticos, juntos, eles tratam de créditos do ativo imobilizado, do ativo permanente da empresa. Ok, então nós passamos ao julgamento conjunto dos itens 132, 133 e 134, relatoria da doutora Jusileia. A gente abre qualquer um? Eu vou abrir aqui o 132, que é 2011-60. Ok, a palavra é sua, doutora. Aqui eu estou indo direto. Para o item 2.3, na página 6. Aqui eu citei o artigo 11 da 979, a N. Deixa eu começar aqui na página 7. Objetivando atestar se os pedidos de ressarcimento foram realizados em observância às normas, a fiscalização realizou diligência. Ainda pôde constatar que as etapas de industrialização do cimento, como elas ocorreram. Neste momento, a fiscalização concentrou-se em examinar a natureza dos créditos e ali ele fez créditos, ele separou créditos passíveis de ressarcimento e indevidos. Aqui, peraí. No final, ainda na página 7, repisa-se aqui os bons argumentos apresentados pelo fiscal para reiterar que o produto industrializado é aquele que passa por um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou agrupamento de componentes, de modo que resulte num produto diverso do que inicialmente foi empregado no processo produtivo. Daí, os bens de uso e consumo do estabelecimento não integram o produto final, razão pela qual seus créditos não são passíveis de ressarcimento. Ademais, vale destacar que os gastos incorridos com melhorias, alterações, recuperações e reparos para manter ou realocar os ativos em condições normais de uso devem ser agregados à conta que registra o bem no grupo do ativo permanente e depreciado conforme prazo de vida útil do bem. Compulsando-se os autos, verifique-se que a recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o que foi decidido pelo julgador ACO, em especial provas robustas do seu direito. Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos créditos é condição imperiosa para que se proceda à restituição ou compensação. Não é devida a autorização de restituição ou compensação quando os créditos estão pendentes de certeza e liquidez. Neste caso, parece-me flagrante a inexistência do direito creditório pleiteado, sem o que a prova constitutiva do seu direito não há como ser restituído. Pelo exposto nesse tópico, voto por manter rígidas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal. Ante o exposto, voto
por conhecer do recurso e na parte conhecida negar provimento. Nesse aqui não tem cópia, então, é só o ativo. Só. Nesses 3, na verdade. Na verdade, ele tomou crédito de gastos com reparo e manutenção de ativo, não é isso? Uhum. Não foi com o ativo em si, né? Isso, com gastos, né? Ótimo. Porque eu fundamentei como ativo em si, né? Entendi. Não sei se... Onde você colocou? Não, eu vi aqui você colocando. Ademais, vai destacar que os gastos incorridos com melhorias, alterações e recuperações e reparos para manter ou relocar os ativos em condições normais de uso devem ser agregados à conta que registra o bem no grupo de ativo permanente e depreciados conforme a lição do imposto de renda. Acho que o que você quis dizer aqui é que esses gastos eles são ativados, né? E isso não é crédito para fins de IPI. E acho que é isso mesmo. Onde que você colocou? Não, tá certo. Acho que eu tinha feito fundamentos, eu tinha feito outra coisa. Okay. Não, é isso mesmo. Então você está conhecendo o recurso e negando o provimento, né? Isso. 132, 133, 134. Nossa, que sintonia. Eu tava perguntando isso sem microfone, sem me responder. Tá. Não ouvi. Podemos votar? Doutora Ali? Acompanha a relatora. Obrigada, doutor Salvador. Qual a relatora? Obrigada, doutor Marco Antônio. Acompanha a relatora. Obrigada, doutora Felipe. Acompanha a relatora. Doutor José Adão. Acompanha a relatora. Doutora Sabrina. Acompanha a relatora. Obrigada, eu também acompanho a relatora. Então, a decisão dos itens 132 a 136 é por unanimidade de votos nos termos do voto da relatora. Deixa eu anotar esses aqui. É só negar provimento, né? Ou quer que coloque conhecer e negar provimento? Você tá perguntando para ela, né? Acho que é só negar provimento. Só negar provimento. Terminamos, Jusileia? Terminamos. Ok, Semira, mas é que eu tava aqui já tava no silêncio. Vou anotar isso. Parabéns, Jusileia. Parabéns. Tá indo bem, hein? Tá ficando Obrigada perigoso. pela paciência de todos. Todos vocês, obrada. Já tá uma veterana já. Já tá Nós estamos aqui começando. para fazer o melhor com todos. Daqui a pouco tá abrindo divergência contra a gente. Você vai ver, ela vai se vingar. Vamos lá então, gente. Vamos direto pro Salvador? É um do Salvador. Pode ser? Posso anunciar aqui? Então, nós passamos agora para o item 138, cuja recorrente é a Livraria e Papelaria Saraiva S.A., de relatoria do Dr. Salvador. Como diz o Marco, o 139 não é igual, mas é semelhante. Tá, você quer fazer os dois? Não, é melhor fazer separado. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto, mas aconteceu uma coisinha diferente durante o processo. Então, eu prefiro analisar primeiro o 138 mesmo, tudo bem. Tá? Bom. Só queria fazer a piadinha com o Marco aí, que ele fala que não é igual, mas é semelhante. Esse aqui é um PER de comp, é um PER, né, que ele foi transmitido para aproveitamento de um crédito de COFINS, e para esse PER foram vinculados 3 decomps, né? Os créditos eles são apurados no mercado interno, né, em razão de saídas tributadas com alíquota zero no período de 2008. A livraria aqui está como editora, na parte de editora, e as vendas de livros, né? Ela produz os livros e também vende os livros.
eles estão, no PIS e na COFINS, eles estão com tributação de alíquota zero nas vendas, com base no artigo 28, inciso 6º da Lei 10.865. Então, ela acumula crédito com base nas receitas não tributadas no mercado interno. Isso foi dado, então, um tratamento manual, e aí o que aconteceu? A Receita Federal intimou para apresentar documento, apresentar demonstrativo, planilha, nota fiscal, descritivo, enfim. E também pediu para dizer se tinha ação judicial. Ela tinha 4 ações judiciais, né? 2 para PIS e 2 para COFINS. Uma dela mesmo, né, como Saraiva, e outras 2 como Siciliano, que ela incorporou depois da Siciliano, né? O que ela estava discutindo nessas ações judiciais? Ela queria discutir, mesmo depois das leis 10.637 e da lei 10.833, ela queria ser tributada apenas no faturamento. Ela não queria ser tributada por outras receitas, falando que era inconstitucional, alargamento da base de cálculo, o mesmo argumento da 9.718. Tudo bem? O que a Receita Federal falou assim, olha, como ela tem ação judicial discutindo o débito, é aquela liçãozinha do Marco, né? Quando você tem um crédito passivo de ressarcimento, então você acumulou crédito passivo de ressarcimento aqui vinculado à receita não tributada. Primeiro você vai utilizar esse crédito para abater dos débitos normais que ela tenha excedente, algum débito que ela tenha de outras atividades que ela tem. O que sobrar, ela pede ressarcimento, certo? Então, o que a Receita Federal fez? Olha, ela só pode pedir ressarcimento o saldo credor no final do trimestre. Então, primeiro ela tem que usar esse crédito ressarcível para abater dos débitos próprios da COFINS, e o que sobrar, ela pede ressarcimento no final do trimestre. Então, como estes débitos que estão em juízo podem impactar nos créditos de COFINS e PIS aqui que ela está pedindo, ela fez o pedido de ressarcimento e as declarações de compensação antes do trânsito julgado. Vou considerar como não, vou aplicar o artigo 74, parágrafo 12 da Lei 9.930, para entender que ela fez uma compensação antes do trânsito em julgado, porque essa decisão judicial pode impactar nos créditos. Vou considerar as declarações de compensação como não declaradas e vou indeferir o pedido de ressarcimento. Beleza? Bom, o que aconteceu neste caso aqui e no outro também? Ele argumenta que o crédito não se confunde com... O crédito não vai ter nenhum impacto com a ação judicial. Na ação judicial ele está discutindo o débito. Esse débito, se ele for vencedor lá ou perdedor lá, não vai ter nenhum impacto nesses créditos aqui, porque são créditos distintos de outra origem. Não tem nenhuma vinculação com esses outros débitos. E o parágrafo 12 do artigo 74, ele diz que não é possível utilizar na declaração de compensação créditos decorrentes da ação judicial. E o crédito dele não é decorrente da ação judicial. O crédito dele é decorrente da não cumulatividade no mercado interno, por saídas não tributadas. Né? Então, o que vai acontecer lá no judiciário é uma discussão sobre o débito. O crédito dele não decorre da ação judicial. Mas o débito dele que está no judiciário é de PIS e COFINS também. Sim. Aí ele entrou com mandado de segurança e o juiz falou o seguinte, Receita Federal, esse crédito não tem nada a ver com os débitos que ele está discutindo na outra ação, então você não pode julgar as declarações de compensação como não declaradas, receba essas declarações de compensação como não homologadas e apure o resto. Então, assim, você não poderia ter... Ainda o juiz fala assim, o parágrafo 12, inciso 2º, a linha D do 74, ele fala que somente será considerado não declarada a compensação se o crédito pleiteado for decorrente da ação judicial. O que não é o caso, o débito não vai se confundir com esse crédito, com o que está discutindo lá naquelas ações. Então, Receita Federal, considere as compensações como não homologadas, não como não declaradas. E, em paralelo a isso, o contribuinte apresentou recurso hierárquico das declarações não declaradas, né, das compensações consideradas não declaradas, e apresentou manifestação de conformidade do pedido de ressarcimento. A Receita Federal, na DRJ, né, quando foi analisar o caso,
ele falou assim, olha, por ordem judicial, vou analisar nessa mesma oportunidade a manifestação de conformidade do PER, do ressarcimento, e vou analisar também os recursos hierárquicos na mesma oportunidade. Só que aí o que ele fez? Ele decidiu tudo conforme o DRF. Ele disse também que o crédito vai ser impactado pelo débito lá na frente, que ele só pode pedir o saldo credor remanescente, então que considera mesmo as declarações de compensação como não declaradas com base no artigo 74 do 930, ou seja, descumpriu a ordem judicial. Né? Caramba! Bom, mas ele disse que o crédito... Qual que é o mérito? O mérito é saber o seguinte, se o crédito em objeto aqui em discussão, seja no pedido de ressarcimento, seja nas declarações de compensação, terão algum impacto após o término da ação judicial que ele discute débito de outras receitas, né? Por exemplo, receita de aluguel, receita de alguns juros, de algum empréstimo que ele fez para algum grupo, para membros do grupo, enfim. Outros débitos que ele não quer pagar tributo, porque ele entende que tem que pagar só sobre faturamento, é isso que a gente tem que saber se isso impactaria ou não nos créditos aqui em análise. E ele argumenta também o seguinte no recurso voluntário. Parte das ações judiciais já transitarem em julgado com derrota do contribuinte. E essa derrota do contribuinte, ele fala assim, prova de que a ação judicial não vai impactar nada no crédito, é que eu já perdi em uma delas, já transitou em julgado, e isso não teve nenhum impacto no montante de crédito apurado. E por quê? Já vou explicar por quê. Eu posso ir ao mérito? Ficou claro o relatório? Então, de início, convém ressaltar que o feito foi desmembrado, né? Então, quando foi colocado como as compensações não declaradas e o pedido de ressarcimento indeferido, ele abriu 2 processos. O pedido de ressarcimento foi objeto de manifestação de conformidade e as compensações não declaradas foi objeto de recurso hierárquico, que é esse final 2014-25. Mas a DRJ analisou tudo em conjunto por ordem judicial. Tá aqui o mandado de segurança, esse 14860, que determinou que a Receita Federal analisasse isso como compensações não homologadas. Tá? Bom, então, conforme sentença proferida no mandado de segurança, obtido por consulta no TRF-3, o magistrado entendeu que as ações judiciais onde se discutiam o débito de PIS/COFINS, aquelas que foram obstáculo para a DRF, né, não exercem influência nos créditos objeto da DECOMP. E por quê? Porque os débitos de outras receitas que ele tá pleiteando na incidência foram oferecidos à tributação. Foram já discriminados no DECOMP, na DACOM, quer dizer. Então, o que o juiz disse? Se ele fosse vencedor na ação judicial onde ele discute o débito, esse débito seria objeto de restituição, uma repressão de indébito. Por isso que não afetaria em nada os créditos dessa compensação, porque esse crédito da compensação já foi deduzido desses outros débitos, né? Já é saldo credor desses outros débitos, porque já foi oferecido na compensação. No DACOM, desculpa. Então, aí eu conto de novo, a DRJ analisou o recurso hierárquico em conjunto com a manifestação, mas mesmo assim ele entendeu que a DRF estava correta, que ela deveria ter entendido como não declaradas mesmo, porque o crédito poderia ser impactado com os débitos discutidos na ação judicial, e por isso ele só pode compensar o saldo credor do trimestre, né? E aí seria não declarada mesmo. Então, eu estou aqui na página 7. Assim, apesar de tratados como manifestação de conformidade, indeferiu os pedidos dos recursos hierárquicos para manter o entendimento do despacho decisório, no sentido de que as compensações devem ser tratadas como não declaradas. Ao contrário do entendimento firmado na DRJ, penso que não é possível tratar as compensações como não declaradas, visto haver uma ordem judicial determinando o seu tratamento como não homologadas, sendo passiva de manifestação de conformidade e recurso voluntário. Tanto que foi oposto aqui o recurso voluntário, o juiz falou, né? E se for indeferido na DRJ, apresente recurso voluntário, seguindo o rito do 7235. E assim está aqui, foi apresentado o recurso voluntário. Estamos aqui no rito do PAF, tá? Assim, contra a decisão da DRJ, cabe o recurso voluntário, inclusive nos antigos, coloquei entre aspas, recursos hierárquicos em razão da ordem judicial.
Por isso, toda a controvérsia está nestes autos, incluindo as compensações vinculadas ao PER. Aí aqui começa a polêmica. Cinge a controvérsia na análise da potencial influência que as ações judiciais nas quais a recorrente discute o débito de COFINS, que são aqueles outros débitos, né, de receita financeira, por exemplo, podem exercer na apuração do crédito em litígio. Este é o mérito submetido à análise do CARF. Esse foi o único motivo do indeferimento do PER e das não homologações, conforme a ordem judicial das compensações. O fiscal, mesmo com toda a documentação fiscal, com planilhas demonstrativas, tudo, ele nem quis analisar o crédito, ele parou a análise nessa prejudicial de ações judiciais pendentes, né, não transitados julgados, que poderiam influenciar no crédito, e ele já parou a análise aí, tá? Então, conforme relatado, a DRF proferiu o despacho decisório, abstendo-se de analisar os créditos sob o fundamento de que a pendência das ações judiciais é o impeditivo. Assim como a COFINS é não cumulativa, o crédito remanescente objeto do PERDCOMP depende do deslinde da ação judicial, pois é resultado do cotejo dos créditos e débitos do período de apuração. Assim, por trás desse pensamento está a premissa de que o desfecho da ação judicial gera um débito, né? Se, por exemplo, se o contribuinte perder a ação judicial, iria gerar um débito, o que reduziria o crédito pleiteado no PERDCOMP, pois o saldo remanescente do período seria menor do que aquele apontado no PERDCOMP. Essa é a premissa da DRF. Se ele perder na ação judicial, vai gerar um débito que vai impactar no crédito aqui pleiteado, diminuindo esse crédito. E aí, por isso que precisaria aguardar o texto julgado. E a DRJ seguiu na mesma linha, tá? Aqui eu copio um trecho do despacho decisório, né? Aqui o item 15 está grifado aqui. Assim, existindo discussão judicial sobre esses assuntos que poderão alterar o valor a ser ressarcido, deve ser indeferido o pedido de ressarcimento eletrônico, em consequência deverão ser consideradas não declaradas as compensações a ele vinculadas. A recorrente, por sua vez, argumenta que os créditos objeto do PER são apenas os vinculados às receitas tributárias por alíquota zero, já deduzidas as contribuições devidas no mês. Argumenta que a ação judicial em nada influencia na apuração do crédito, visto que seus créditos decorrem da não cumulatividade e não de ação judicial. Na ação judicial, ele discute o débito de tributo, sua base de cálculo na apuração, pleiteando a inconstitucionalidade sobre outras receitas. Já no PER, os créditos foram acumulados por serem relacionados com receitas não tributadas, em razão da alíquota zero, porque ele vende livro, né? A prova de que o resultado da ação judicial em nada influencia os créditos do PER, segundo a recorrente, decorre do fato de ter sido indeferido o seu pleito em uma das ações judiciais, já transitado em julgada, e o montante do crédito em nada se alterou. Aqui está o trecho, né? Então, aqui no final da página 9, por discordar da premissa da fiscalização, entendo que prosperam os argumentos de defesa. Para fins de verificar se os créditos pleiteados estão vinculados às receitas não tributárias no mercado interno, vejamos a tela do DACOM abaixo, né? Aqui está o DACOM. Veja que os créditos que ele pleiteia estão todos vinculados à receita não tributada no mercado interno, não tem nenhum crédito à receita tributada, né? O crédito pleiteado não depende de trânsito julgado de ação judicial, pois o crédito não decorre dele, mas sim da não cumulatividade. Vejamos a redação do dispositivo. Então, o artigo 74, o parágrafo 12, ele fala assim, ó, deve ser considerada como não declarada as compensações em que o crédito decorre da decisão judicial não transitada. O crédito em litígio não decorre de decisão judicial. Seria um crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado se o crédito em discussão na DECOMP fosse exatamente decorrente de restituição de pagamento a maior relativo a PIS, que incidiu sobre outras receitas, que esse é o pleito da ação judicial, né? Isto é, que não representa faturamento. É neste caso que se aplica o artigo 74, parágrafo 12, inciso 2º, a linha D. Esse crédito que seria decorrente da ação judicial, porque é esse o crédito que está em discussão no judiciário. Como se vê do DACOM, um trecho abaixo, a recorrente ofereceu essas outras receitas à tributação do PIS, incluindo-as em sua base de cálculo. Com isso, caso obtivesse sucesso na ação judicial, haveria um crédito a recuperar de acordo com a ordem judicial, e este sim se deve aguardar o trânsito julgado, pois seria objeto de uma restituição, passivo na via da compensação, inclusive, visto que essas outras receitas já foram oferecidas à tributação. Aqui eu grifei em amarelo, ó, essas demais receitas já foram computadas na base de cálculo das contribuições. Coloquei 2 meses aqui para a gente ver o trimestre, tá?
Percebe-se que o resultado da demanda judicial em nada influencia nos créditos pleiteados nos autos, visto que na sistemática não cumulativa esses outros débitos já foram deduzidos dos seus créditos. Isso foi assim porque nas ações judiciais a recorrente não obteve provimento judicial, nem liminar, antecipação da tutela, para suspender a incidência do tributo, enquanto se aguarda o desdém da causa. Então ele teve que oferecer toda a tributação, Então esse direito de não recolher o tributo durante a ação judicial não foi obtido, repita-se. Assim, o DACOM acima bem demonstra que essas outras receitas já foram oferecidas à tributação. O saldo remanescente já é objeto do cotejo de créditos e débitos da não cumulatividade, considerando-se o saldo após a parcela a deduzir. Aqui é a lição do Marcão, Então, se é o saldo remanescente, o que é passível de ressarcimento, só o saldo credor remanescente após deduzir todos os débitos que ele pode pleitear, Então, aqui tem já a parcela deduzida, tá vendo? Ele tinha crédito ressarcível na monta de 7 milhões e 300. Teve mais ou menos 2 milhões que ele já deduziu, que era débitos de COFINS que ele tinha. Sobrou, então, 5 milhões, já fruto dessa não cumulatividade e esse abatimento desses débitos, Inclusive dessas outras receitas. Como esses débitos já foram deduzidos de seus créditos, apenas o saldo remanescente já foi objeto de ressarcimento. O êxito na ação judicial implicaria mais crédito ao contribuinte, que poderia realizar a restituição do indébito na via da compensação. A derrota da ação judicial não representa impacto aos créditos em análise, pois já impactaram no passado, no sistema não cumulativo, não havendo guarida o argumento da fiscalização. Desta forma, como o único fundamento para o indeferimento do PER foi essa equivocada concepção de que a ação judicial poderia impactar nos créditos pleiteados, não resta outra consequência que não dar provimento ao recurso voluntário. Aqui, como é uma compensação, ele pediu expressamente para homologar a compensação, então eu estou dando parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório. É o meu voto, presidente. Ok. Obrigada, doutor Salvador. Interessante, cara. Algum comentário? Então vamos passar a votação do item 138. Doutor Ari? Parabéns pelo voto, Salvador. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Marco Antônio? Parabéns aí, doutor Salvador. Muito bem explicado, tá bem esclarecido aqui esse cálculo, aqui o enredo da problemática. Tá muito bem feito esse voto, tá? Parabéns, acompanho. Obrigada, doutor Marco. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Como muito didático, doutor Salvador, parabéns. Eu fico pensando aqui como que a DRJ não viu isso daí. Outro detalhe, mas com relação para o Marco Antônio e para o Ari, será que a DRJ julga? No meu tempo nunca julgou. Na verdade, a DRJ julgou em obediência à ordem judicial. Então, ela já pegou aquele recurso hierárquico e converteu para o rito do PAF. Isso. Então, a DRJ entendeu, pelo que eu percebi aqui, Isso mesmo. no relatório aí, que ela deveria obedecer à ordem judicial e que a ordem era para aplicar o rito do PAF, aquele recurso hierárquico, uma vez que não seria o caso lá de não declarado, não é isso? É isso mesmo. Tanto que ela entendeu desse jeito, que ela repetiu a decisão. Disse, é só para seguir o rito do PAF, beleza, eu vou seguir. Eu vou aqui decidir. Vou continuar dizendo que quer não declarar. Você obedeceu a ordem. E contrariou a ordem judicial. Contrariou. Na verdade, na concepção da DRJ, não contrariou porque ela entendeu, ela interpretou que a ordem judicial era para aplicar só para processar. E não para ela decidir de acordo, com que a recorrente estava pedindo na justiça. Foi isso mesmo. E o que o juiz estava determinando. Então, tanto é que chegou aqui para a gente. Chegou aqui por quê? Porque por causa dessa hipótese de fungibilidade, não dizia recurso hierárquico, a partir do momento que não é mais, ficaria aí uma manifestação de conformidade e tá aqui para a gente decidir. Mas eu entendi dessa forma. É isso mesmo.
Se é presidente de voto, eu acompanho o relator. Obrigada, doutor Zadão. Veio pra gente o embrólio, né? Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Parabéns, Salvador. Muito interessante, muito didático seu voto. Porque a situação era confusa mesmo. Um bom aluno. O doutor Marcos foi um bom mestre. Foi. Salvador um bom aluno. Agora teria impacto se ele não tivesse colocado aí, lá, oferecendo a tributação. Aí não. Realmente Exato. Mas como ele ofereceu a tributação e a motivação foi de que impactaria, não impactou. É isso mesmo. Excelente. Ok. Então, tem 108 a decisão é por unanimidade de voto da parcial provimento nos termos do voto do relator. Podemos passar para o 139, doutor Salvador? Podemos. O 139 é recorrente à mesma, Livraria e Papelaria Saraiva. Por favor, doutor Salvador. Esse aqui, por que é semelhante? Também ele tinha o PER e uma decomp vinculada, né? E foi a mesma coisa, as ações judiciais, mesmo processo. E quando ele considerou indeferido o ressarcimento e não declarado as compensações, ele desmembrou em 2 processos, né? Que lá no outro foram rejuntados por ordem judicial e aqui não foi. As compensações seguiram um rito próprio. O juiz ele fez um mandado de segurança também, o juiz mandou receber pelo rito do PAF. E tá lá, eu não sei onde está esse processo de compensação, ele teve que seguir o processo do PAF, o rito do PAF. E aqui ficou para mim só o PER. Mas é o mesmo assunto, a mesma situação. Aqui tem só o PER, as compensações foram desmembradas em outro processo, que não está aqui em apenso, porque no outro ficou em apenso, né? A compensação ficou em apenso. Nesse não ficou. Então, provavelmente vai ter lá o recurso hierárquico sendo analisado pelo rito do PAF, provavelmente tem uma decisão do DRJ lá no mesmo sentido, mas aqui para mim veio só o PER, tá? Então aqui está no página, deixa eu ver onde que está. Bom, eu coloco aqui em algum momento que o que subiu foi só o PER. Aqui, ó. Tá na página 5, no segundo parágrafo, né? De início, convém ressaltar que o feito foi desmembrado, recebendo 2 tratamentos diversos. A compensação considerada não declarada foi objeto de recurso hierárquico e segue rito próprio em outro processo. Restou aqui nestes autos a análise do indeferimento do PER, objeto de manifestação de conformidade e do presente recurso voluntário. Com isso, não está nesses autos a análise da compensação não declarada. Eu não sei porque eles não rejuntaram. Por isso, também não está nesses autos a ordem judicial reconhecendo o crédito objeto de PER-de-comp, que o crédito objeto de PER-de-comp não depende das ações judiciais, restando equivocada a aplicação do artigo 74, parágrafo 12. Que determina considerar a compensação como não declarada. Lá também teve uma outra mudança de segurança determinando que a Receita Federal processasse o recurso hierárquico no rito do PAF como manifestação de conformidade, inclusive sujeito a recurso voluntário. Até como ele trouxe, né, a decisão aqui nos autos, nesses autos, no recurso ele juntou como prova, eu até copiei aqui um pedaço, né, que é esse pedaço aqui, e deve ser esse final 2013-41 aqui o processo, tá? Mas ele não está aqui comigo. Então eu estou julgando só o PER, tudo bem? Eu não sei qual que é o problema que vai dar isso no futuro, mas enfim. Então essa determinação judicial, no entanto, não é dirigida para o presente processo, na medida que ele controla apenas o pedido de ressarcimento. E aqui, de novo, eu explico, né, o que aconteceu, falo do PER, falo qual foi a motivação do indeferimento, trago aqui uma tela da DECOMP, dizendo que ele só tem crédito vinculado à receita não tributada, que ele, no PER-de-comp já, no DACOM, ele ofereceu a tributação dos outros débitos, né? Estou aqui na página 10, tem a telinha aí de novo. No pedido de ressarcimento, ele já deduziu a parcela dos débitos de COFINS do período, né, de PIS do período,
Então, apenas o saldo remanescente foi objeto de PERDICOMP. Então, dessa forma, como o único fundamento do indeferimento do PER foi a equivocada concepção de que a ação judicial poderia impactar nos créditos, e como ele já tinha oferecido essa tributação, né, igualzinho, o mesmo raciocínio do outro, e aqui, como no caso é apenas o PER, eu estou dando provimento ao recurso voluntário. No outro eu dei parcial provimento, né, porque ele pedia a homologação da compensação, mas como aqui para mim só ficou o PER, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Obrigada, doutor Salvador. Podemos votar? Doutora Ali? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Zedão? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 139 é por unanimidade de votos para dar provimento ao recurso voluntário. Ok. E agora vamos para 140. Tá. É seu, né? É meu. A gente volta agora para questões mais divertidas, matéria aduaneira. A multa por descumprimento de obrigação acessória estão todos. Eu estou checando, porque tinha da IMM, mas eles saíram. Então sobraram só os aduaneiros da multa. Vamos lá. Na verdade, o primeiro está como aliança, os outros estão como hambúrguer sudamericaniste, mas é a mesma recorrente. Vamos para o 140, por favor. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo o nome dessa hambúrguer Sud me dá uma fome, hambúrguer. Esse horário, né, Salvador? Que esse friozinho que tá fazendo. Então você não podia trabalhar por aqui. O que tem de container dessa hambúrguer Sud? Cada hora que você vai na praia, você vê um container desse passar. Ou dentro de um caminhão eu trabalhava no posto, era assim. Bom, eu vou fazer aqui um relatório mais genérico, porque o que aconteceu em todos esses processos? Houve lançamento da multa, né, em razão da não prestação de informações no prazo, e basicamente o que varia é o número de multas em cada processo, e também alguns são retificações. Então isso também vai levar a méritos diferentes. Então nós temos alguns que são retificação, e aí, de acordo com o próprio entendimento da COSIT, não se aplica a multa, e tem outros que são informações extemporâneas, e eu estou mantendo a multa. Então, a gente começou aqui pelo 140. Aqui é uma situação em que realmente a prestação de informação foi extemporânea. Só para a gente ver em que categoria que se enquadra. E aí tem vários pontos, né? Sobre o prazo em si, sobre denúncia espontânea. Mas eu acho que a gente já pode tratar disso no voto, porque os pontos que estão aqui são retomados no voto. Então, minha proposta é que a gente vá para o voto. E aí eu vou analisar preliminares, né, de tempestividade, legitimidade passiva, denúncias, depois no mérito, né, denúncia espontânea, reserva legal e falta de elemento especial para obrigação. Quanto à tempestividade, a anotação é só que foi tempestivo, né?
Em relação à legitimidade passiva, é aquela discussão que a gente já acompanha, né? Então, a recorrente alega ilegitimidade passiva, justamente porque, né, não seria o próprio transportador. E aí eu cito os artigos que eu cito sempre, né, que aqui o artigo 37 do 3766, que faz menção a agente de carga, considerando qualquer pessoa, né, que contrate transporte, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços. Então, e aqui também o artigo 107, que especificamente prevê a multa, né, por deixar de prestar informação no prazo, e o artigo 95 do 3766 também, que trata da responsabilidade. Então, a minha proposta em relação à responsabilidade é no sentido de manter, né, e eu cito também a jurisprudência do CARF, que é nesse sentido. Passando ao mérito, a gente tem a questão da denúncia espontânea, mas que, na verdade, nós nem nos aprofundamos mais, em função da súmula do CARF 126. Ela também questiona a reserva legal, né, no sentido de que a multa não teria o respaldo na lei, já que 3766 transfere para a Receita a possibilidade de fixar o prazo. O meu entendimento, como eu creio que é o da turma, que na verdade tem base legal, porque a lei aplica essa multa para o descumprimento no prazo, e o prazo aí sim é fixado pela Receita. Aqui também ela traz um argumento diferente de que essa multa precisaria ter um fim específico, né? Que não haveria um fim específico frustrado. Eu só trouxe o argumento que não é um critério relevante, mas que há um fim muito visível, que é o controle aduaneiro. Então, a minha proposta, portanto, é negar provimento ao recurso voluntário nesse item 140. Ok? Podemos votar? Então, doutora Ari? Acompanhe. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Nada. Doutora Semiramis? Acompanho. Nada. Doutor José Adão? Eu também acompanho o relatório. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão é por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário no item 140. Aí, quando entra na Hamburgo Sud mesmo, aí eu separei em duas partes, e eu vou começar pelas partes em que efetivamente não é retificação, né? Então, no 143, 150, 151 e 152, efetivamente houve prestação de informação fora do prazo. E nos demais, de fato, são retificações. Então, minha proposta é fazer o 143, que é igual 150, 151, 152. Então, vamos fazer em conjunto esses itens, usando o 143. O que acontece no 143? É uma situação bastante similar. Foram prestadas informações fora do prazo, né? E a gente tem a decisão que a DRJ mantém esse entendimento, e as alegações são as mesmas em todos eles. Então, o que isso alega? Tem, né? Se alega, não, se forma... Vocês estão me escutando? Sim. Deu uma rede aqui. Então, tem tempestividade e legitimidade passiva, que é a mesma que nós já conversamos. Aí, denúncia espontânea, né? O princípio da reserva legal, bastante parecida. Ações acessórias também.
e na verdade tem um item novo aqui que seria um bis in idem. Então, basicamente são esses os pontos trazidos, né? Quanto à legitimidade passiva, é a mesma situação que nós acabamos de analisar, né? E a minha proposta é entender que a responsabilidade, sim, e aí, com base na legislação e na jurisprudência do CARF. Denúncia espontânea. Denúncia espontânea, súmula 126. Né? Reserva legal. Aqui eles também tratam nessa questão da reserva legal, e o meu entendimento, como na questão anterior, é que é a base legal, né, que prevê uma multa pelo descumprimento do prazo, esse prazo determinado pela Receita, e nisso não há maiores problemas. Aqui, de novo, a questão do fim específico, né? Então, o fim específico aqui é efetivamente o controle aduaneiro, e o que a gente tem de diferente em relação ao que a gente analisou é esse bis in idem. Então, ela alega que ela está sendo autuada várias vezes pela mesma infração, né? Mas, na verdade, cada vez que ela deixou de prestar informação, ela tá sendo cobrada multa, e eu não entendo que é bis in idem, mas sim que são várias infrações, várias multas. Então, essa é a minha proposta de negar provimento ao recurso voluntário nos itens 143, 150, 151 e 152. Aqui de várias multas, como que fala? São várias multas sobre o mesmo 5 mil. navio? O mesmo navio? Mesmo manifesto? Então, tá. São em relação a cada carga, tem que dar informação. Então, sim, alguns são em relação aos mesmos navios. E sobre o mesmo manifesto? Agora eu não lembro se são todos. Se vocês acharem que é relevante, talvez a gente tivesse que olhar esse ponto. O que é importação, não é? Aqui é importação, isso que eu ia falar. Não é aplicável aí essa solução de consulta número 8, que trata da exportação e trata na informação de dados de embarque. Então, é uma infração para cada... É uma multa para cada infração. Né? E aí, em relação às cargas, e há várias em relação ao mesmo navio, mas é o que os colegas lembraram, né? A solução de consulta na exportação. Sim, então são várias multas para o mesmo navio, porém não sobre o mesmo manifesto. Não sobre a mesma... sobre o mesmo manifesto. Tá. Sim, são cargas diversas. Entendi, ok. Ok. Podemos votar? Doutora Ari? Resumindo, né, minha proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor José Adão? Acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão foi por unanimidade de votos nos itens 143, 150, 151 e 152, negar provimento ao recurso voluntário. Aí os processos seguintes também são similares em si, né? Mas a diferença é que se trata de retificações. Então, eu trouxe aqui o 141 para nós analisarmos. Inclusive, alguns deles na decisão do DRJ não diz que é retificação, mas eu olhei no auto, né? Então, eu considerei o auto de infração. Quando dizia que era em razão de retificação, que são esses, eu afastei. Mas, nesse caso aqui, está na própria DRJ, em algumas não está. Mas a autuação é por
retificação. Então, a gente tem uma variação, né? Aqui tem algumas, tem um processo que acho que tem 24 multas, então uma variação no número, mas todas as multas de todos esses processos são por retificação. Então, esse que é o ponto, né, divergente. Então, aqui a gente tem, né, vários pontos trazidos pela recorrente, mas eu já vou direto nessa questão, né, que a gente tem a solução de consulta da Receita, dizendo que quando se tratar de retificação, não é cabível a multa, e estou afastando a multa. Eu nem entro em todos os pontos que eles trazem. Todas as infrações são de retificação? Todas as infrações de todos esses processos. Eu me baseei em alguns casos. Nesse aqui a DRJ fala, mas eu olhei no alto em todos. Então, retificação. Ó, dá para ver nessa parte que está em verde, nem se está na DRJ. Se você olhar o relatório, eu coloquei em verde. Presidente, o 144, que é o final 2009-51, por exemplo, ele entra na retificação? Entra. Ele é auto de infração por deixar de atualizar a previsão de atracação. Vamos ver, então. Eu acho que tá certo. O lançamento? Aqui, mas se a gente for na página 5, no auto de infração ele fala que é retificação. Ó. O requerimento do transportador para retificação do conhecimento de embarque. O extrato do conhecimento de embarque aponta data e horário, solicita a retificação eletronicamente. Só está dizendo que é retificação, então é retificação. Não, eu estou relendo aqui. É porque em alguns na decisão não consta que é retificação, mas como eu vi aqui, entendi. Aí assim, eventualmente você tem algum dado que era importante, que ele alterou, mas como a gente tem a solução de consulta da retificação, foi o que eu considerei. Tá. Aqui também diz que houve várias solicitações de retificação dos conhecimentos de embarque após a atracação. Não, presidente, tá certo. Eu fico legal, né? Porque também se a gente for considerar que ele retificou uma informação essencial, aí, não sei, mas eu acho que a gente ultrapassa o que está na solução de consulta. Deixa eu ver no relatório o que eles falam, mas no relatório nem sempre. Aqui no relatório da decisão recorrida fala que prestou informação fora do prazo. Mas aí eu fui no auto e vi que era retificação, eu aceitei. Talvez tenha sido. Você olhou o acórdão para ficar em dúvida ou Sabrina? Ou você olhou o auto? Eu olhei o auto. Tá. Eu tô dando uma olhada aqui no auto, nesse item, e tá dizendo aqui, ó, que o transportador
Aí fala aqui o nome, né, da recorrente, através de seu representante, que é a Agência Marítima Aliança, Navegação e Logística, solicitou no sistema Carga Mercante 23 retificações Foi isso que eu considerei, apesar do relativa a acordo. 17 conhecimentos eletrônicos. Aí, inclusive, ele faz aqui uma tabelinha no próprio auto de infração, né, que é emitido pelo Safira, lá dentro ele já joga Eles essa são os tabela aqui. maiores, são muitos, né? Aí e colocou, aí como prova, aí ele coloca aqui no item 1, requerimento do transportador para retificação do conhecimento eletrônico. Isso aí deve estar mais à frente. Pelo que está aqui, é caso de retificação. Eu não sei, porque a DRJ não falou que era retificação, porque senão ela teria que aplicar a solução de consulta, né? Mas é o que a gente tem aqui, ela tratou como se fosse informação fora do prazo. Mas, muitas vezes passa batida mesmo. o que eu disse para vocês, eu olhei nos autos para separar nos dois grupos. O fiscal está dizendo que é retificação, né? E ele mesmo apresenta no auto. E eu estou dando uma olhada aqui também, tem aqui as telas, né, os extratos desses conhecimentos, e tem aqui o motivo do bloqueio, pedido de retificação após a atracação. Tem várias telinhas aqui, né, porque são vários, e que demonstrou isso. Foi, exatamente. Esse é um daqueles que não está na decisão da DRJ, mas... quando saiu essa solução de consulta, houve muita discussão, etc., porque realmente tem informação que é importante estar correta, mas a própria Coana achou que também não tem sentido, né, que estava inviabilizando a própria correção dessas multas, né, porque de repente você está até desincentivando a correção dos dados. Então, bom... Peço desculpas pelo meu... Não. Eu também fiquei com essas dúvidas, tanto que eu fui pro auto de infração, porque... E provavelmente a DRJ, também não sei, né? Não considerou que era retificação. Podemos votar? Deixa eu só concluir de novo meu voto. Então, em relação a esses itens, eu levei em conta... provavelmente, né, o auto de infração, ou em alguns, como esse que eu trouxe aqui, está no acórdão, que se trata de retificação, apliquei o entendimento da COSIT e não fiz uma análise mais profunda dos demais itens, porque julguei desnecessário, porque é o que basta para dar provimento. Então, nos itens 141, 142, 144 a 149, eu estou propondo, portanto, dar provimento aos recursos voluntários. Doutor Ari? Acompanha a relatura. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Muito obrigada. Então, os itens 141, 142 e 144 a 149 foi por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, tendo em vista que a gente tem retirada de pauta, nós encerramos a previsão de hoje. Vocês acham que é o caso da gente adiantar algum de amanhã? Eu tenho só uma pergunta que eu não acompanhei aqui, o julgamento do 153. Ele foi feito? 153? Não está na lista? É que eu não anotei aqui na minha... Eu faço controle aqui paralelo. Deixa eu ver, porque ele está. Foi na primeira leva lá, né? A primeira Não. O 153, obrigada. Você tem toda a razão. Deu espontâneo, O 153 é para dar provimento, é porque é retificação. Também, né? Mas eu não mencionei, você tem toda a razão. Então, a minha proposta, vamos votar no 153, tendo em vista que também é retificação,
dar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho. Obrigada. Então, a decisão do item 153 é por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. E agora sim, encerramos o período da tarde. Obrigada, doutor Marco. Eu não tinha posto na lista mesmo. Vamos iniciar o de amanhã ou preferem deixar para amanhã? Tem muita sustentação amanhã? Deixa eu ver. Eu tenho 2. Tem muita sustentação amanhã. Tem bastante. Então acho que é bom. Os meus Né? tem. O 158, 150... Ixi, os primeiros todos já tem. Deixa eu ver aqui. Jusileia. O próximo que não tem é da Jusileia, 170. É o 170. Eu também não sei se tá aí, se tá na pasta. Apague o Lloyd. Jusileia, dá pra gente antecipar esse ou você prefere deixar pra amanhã? É o 170. Você tá sem microfone, Jusileia. Acho que tem vários desse aí. São vários. Mas todos são iguais. Deixa pra amanhã. Não sei se alguém tem algum mais curtinho, porque É tudo multa por atraso de informação, não é? Isso. Vai até o 100 e... Eu tenho só 2 já vai processos. período da tarde. Eu acho melhor, então, a gente encerrar a sessão. Vai até o 186. Vamos encerrar a sessão e nós retomamos amanhã, pode ser? Então eu peço, por favor, que o apoio encerre a gravação.